paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Graças a Deus, estamos aqui de novo, outra vez, para comentarmos hoje a Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, dia 4 de junho de 2023. Quando os pais sepultam seus filhos. É uma lição bem difícil, uma lição, mas muito necessária, principalmente para os dias de hoje. Claro, sempre foi necessário nós aprendermos, mas uma coisa, já começando a nossa aula, para um pouquinho, antes da aula, vamos fazer uma oração? Feche seus olhos, ore comigo. Senhor Jesus, Pai eterno, eu te louvo, Senhor, eu te exalto, Deus, na tua presença. Obrigado, Senhor, por mais este momento de meditarmos na tua palavra, Senhor. Abre, Senhor, os meus olhos, o meu entendimento, Senhor, o nosso coração, para que possamos receber a tua palavra, Senhor. Assim eu peço, Senhor, abençoa a cada ouvinte, a cada participante. Deus, em nome de Jesus, nós oramos. Lição de número 10, próximo domingo, toda a IBD que usa, a revista da CPAD, 4 de junho de 2023, vamos estar com a lição de número 10, quando os pais sepultam seus filhos. Uma lição muito necessária, não diria só para o dia de hoje, mas no momento em que nós estamos vivendo, ela veio muito oportuna trazer esse assunto tão delicado, a morte. Você pode ver que nós aprendemos a conviver, a envelhecer. Billy Graham disse que o Evangelho preparou ele para envelhecer, mas não, preparou ele para morrer, mas não para envelhecer. Ele era um homem que se considerava pronto para a morte. Vamos para a nossa aula? Texto áureo está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Gosto demais dessa passagem bíblica. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4 e 9. A verdade prática diz: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar com quem não tem esperança. Compartilhe essa aula, comente, deixe o seu comentário, diga de onde você é, eu vou estar respondendo todos os comentários, indiferente, tá? Nós vamos estar mandando o nosso agradecimento até você. Não devemos ser indiferentes. O texto áureo diz que não devemos ser indiferentes à morte inesperada. Com certeza, a morte é um assunto, de certa forma, complexo. Eu sempre tenho falado aqui, quando temos alguma cerimônia fúnebre, sobre Eclesiastes 3, de 1, que começa num diz: um tempo para todas as coisas. E nós entendemos todos os tempos, menos o de morrer. Nós entendemos o tempo de nascer, mas não entendemos o tempo de morrer. Claro que há muito amor envolvido e culturas também envolvidas nesse aspecto, sobre a morte. Sepultar é a palavra-chave, nem vou comentar muito sobre essa palavra, todos já sabem o que é sepultar, o que é enterrar, no termos mais simples, uma pessoa. Essa primeira introdução, nós vamos ver que a morte de um filho ou de uma filha é talvez a maior experiência de dor que um ser humano pode experimentar. E o livro de Jó, apresenta o quadro de perda dos filhos do patriarca, bem como seu período de dor e lamentação. Dessa vez eu vou comentar sim a revista da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos trazer os pontos e vamos comentar. Não existe experiência pior do que essa de o pai ter que enterrar o filho. Não existe. Eu acho que
é pior, mesmo que o filho perca a mãe ou o pai. E, digamos, dentro da nossa cultura brasileira, a esperança é que os filhos enterrem ou sepultem os pais. Essa é a esperança. E de preferência, bem velhinhos, bem vividos e salvos, né? Salvos em Cristo. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso desejo. Eu espero que meu filho faça isso. Claro que quando a gente vai conversar com o filho sobre isso, não é um assunto que eles também gostem de conversar. Mas é necessário, é necessário. No entanto, a Bíblia, ela oferece uma mensagem de conforto, esperança para aqueles que enfrentam essa situação tão difícil, tão complicada. Dentro da lição número 10, nós vamos ter aí a introdução da lição, o primeiro ponto, a família de Jó, o segundo ponto, lidando com a morte dentro da família, e o terceiro ponto, os cristãos e o luto. Realmente, dentro desse acontecimento, inesperado ou não, a Bíblia, ela oferece sim palavras, e nós vamos ver que ela oferece palavras de conforto, de consolo. A Bíblia é o manual do ser humano. Então nós precisamos recorrer a esse manual, principalmente na esfera do ambiente aí onde nós vamos viver essa lição. E já falando para os irmãos que sexta-feira, dia 2, no Jardim das Flores, nós vamos estar lá com a live pelo Facebook EBD Foz, tá? Participe, compartilhe e comente. Então nós vamos ver que dentro desse âmbito não existe palavras humanas. Claro que nós temos feito leituras, pastores têm apresentado o texto e dado esperança à família que está de luto. Mas é uma situação bem difícil. Dentro da introdução já da lição, começa a falar sobre o patriarca. Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. E sempre, né, estamos vivendo essa semana retrasada, bem no simpósio da IBD, nós tivemos um caso aqui atípico. Eu participei de uma cerimônia fúnebre de um irmão de 78 anos, se não me falha a memória, e depois, na quinta-feira, eu não lembro o dia agora, dia 18 de maio, um menininho sofreu um acidente, o David Júnior, e veio no domingo a falecer. Ele caiu na piscina e veio a falecer com 2 aninhos de idade. Então, uma situação bem complicada para a família, onde nós, de certa forma, fizemos a cerimônia. O pastor Eliseu estava à frente fazendo, primeiro o pastor Daniel, depois o pastor Eliseu, e trazemos sim uma palavra de conforto, de consolo, de ajuda para as pessoas. E não é diferente. A morte ela é, todos, na maioria dos casos, inesperado, porque sempre há uma esperança de restauração. Nós nunca nos entregamos totalmente. Ainda que está na UTI, nos últimos segundos, há uma fé, há uma esperança que Deus venha restaurar essa família. Então, nessa lição, nós vamos estudar a respeito de Jó, da morte dos filhos de Jó, e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Olha bem a situação dele. Feliz, próspero, tinha uma família, nós vamos falar sobre a família dele, mas no momento inesperado acontece a tragédia. Primeiro ponto, a família de Jó. Quem era Jó? Poucos, né? O único relato que nós temos na Bíblia sobre Jó é o seu próprio livro. Um livro antigo, até mesmo antes, se fosse colocado em ordem cronológica, ele viria antes de Gênesis, escrito por Moisés. Era pai de 7 filhos, né, 3 filhas. Do seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus. Olhem só,
homem sincero, reto, justo, temente a Deus. Por isso se desviava do mal. Um homem estruturado, um homem com uma família estruturada, um homem próspero, tanto espiritualmente falando, financeiramente falando, familiar e, por que não dizer, na sua vida profissional também próspero, um homem completo, por assim dizer, mas não livre dos problemas. Um homem que se desviava do mal. E muitas vezes nós questionamos a Deus, já na tragédia, mas o que eu fiz, Senhor? Eu tenho andado nos teus caminhos. Parece a oração do rei. Jó era um homem íntegro, correto. Sua esposa, o único relato que nós temos é no capítulo 2, a esposa de Jó. Tudo que se sabe a respeito dela é do capítulo 2 em diante. Nós vemos uma mulher que suportou muitas coisas. Sim, ela suportou. Ela aguentou até um certo ponto. Mas em dado momento ela fala com Jó. Por que você ainda serve a Deus? Por que você ainda tem uma fé nesse Deus? Abandona, quase como se ela dissesse, olha, esquece. Não, seu trabalho foi em vão até agora. Mas não há outro relato em que era uma esposa que dava certo trabalho para Jó, de forma nenhuma. Então nós temos o capítulo 1, falando sobre Jó, como ele era, com que ele casou, era da terra de Uz, e seu nome era Jó, Iov, no original, honesto, justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o mal. Sua esposa, da mesma forma, ela convivia com ele. O relato é que nós temos do capítulo 2. Os filhos, Jó estava atento ao modo de viver dos seus filhos. No capítulo 1 a 4, 4 e 5, ele diz assim, seus filhos costumavam visitar uns aos outros, isso mostra uma boa criação, uma comunhão entre irmãos, isso mostra a convivência da família, e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Em termos de problema familiar, claro que existia, não temos a menor dúvida, apesar da Bíblia não relatar, nós cremos que existia sim. Mas a comunhão era forte. Assim que passava o período de festa e banquete, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificasse por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia um holocausto, isto é, sacrifício completamente queimado, em nome de cada um dos seus filhos. Olha, irmãos, é uma família que, digamos, eu gostaria de ter, você gostaria de ter uma família igual a essa. Próspera em todos os sentidos. A sinopse do tópico 1, ela vai dizer que Jó era um homem bem-sucedido, casado, tinha muitos filhos. Em todas as áreas, o patriarca era próspero. Então, o primeiro ponto da lição aí, ela vem falar sobre um homem feliz, bem-aventurado, mas numa situação tranquila. O segundo ponto da nossa lição, ela já vem lidando com a morte dentro da família. O primeiro ponto de Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. A passagem de Jó de 1, 18 a 19 relata o momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Se você quiser pegar a sua lição, acompanhar, fique à vontade, a Bíblia, tá? Pode fazer isso. Quando tudo parecia normal, a morte o surpreendeu. Todos os filhos morreram. Não ficou um. Não teve nem um para, digamos, eu chegar nele e dizer, Jó, o que você vai fazer com esse amor que ainda existe pelo filho que sobrou? Se sobrasse pelo menos um, não. Mas não restou nenhum filho. Todos morreram.
inesperadamente. Isso acontece na família de Jó. Quantas famílias hoje vivem bem, estão debaixo da graça de Deus, debaixo das mãos potentes de Deus, vivem com seus filhos, são crentes, filhos obedientes, filhos tementes a Deus. Em um dado momento, essa tragédia alcança uma família. Quantas pessoas inesperadamente o filho sai e de alguma forma não volta mais para casa? Quando acontece, como aconteceu com essa criança aqui onde eu moro, em Foz do Iguaçu, de 2 aninhos, é trágico, mas a certeza da salvação é inquestionável, é direto aos braços do Pai. Mas mesmo assim nós questionamos a Deus e nós vamos ver sobre isso. Mas quando é mais velho e às vezes o comportamento afastado de Deus, afastado da família, causa uma dor maior ainda. Então Jó, no momento em que tudo estava bem, no momento em que tudo estava tranquilo, acontece essa tragédia na vida de Jó. E ele, como patriarca, ele tem que segurar essa tremenda carga sozinho, porque sua esposa chegou a um ponto em que ela não suportou mais. A passagem de Jó de 1 a 18 relata o momento da notícia. Tudo normal, tudo tranquilo, mas seus filhos pereceram. 3. A fidelidade de Jó. Olha só, irmãos, que interessante esse ponto. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Nós vimos o ponto 1, isso, foram surpreendidos pela morte. Isso, razão para a tristeza de Jó, de luto, e sua mulher. Né? Nós temos aqui o ponto 2. Deixa eu comentar um pouquinho sobre esse ponto 2. Ele diz assim, razões. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e atacou frontalmente com a morte de seus filhos. O inimigo de nossas almas, nós vimos numa lição passada, em que ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E nessa oportunidade, ele ainda tem um diálogo com Deus. Ele diz, mas como que ele não vai te servir? E se nós atentarmos para a situação de hoje, olhe bem, preste atenção, nós temos famílias prósperas, mas que não servem a Deus, que não buscam a Deus. E isso, às vezes, essa tragédia não alcança. E daí vem o questionamento, mas era um homem de Deus, era um homem que servia a Deus. Como que isso pode acontecer? Nós vamos comentar sobre isso também. Então o diabo usa de armadilhas, de artimanhas para confrontar a fidelidade de Jó. E a fidelidade do Jó em meio à dor, como foi? Rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Em 2002, 2003, em 2002 eu comecei a sofrer com o câncer. Em 2003 foi descoberto o câncer. Levou 1 ano e meio para descobrirem que eu estava com câncer. Claro, a situação é totalmente diferente. Eu estou vivo, eu passei um processo, claro, muito difícil na minha vida, mas eu quero questionar aqui em relação quando recebe a notícia. Quando você chega, qual é o seu comportamento? Qual é o meu? Eu sei que nós, às vezes, condenamos as pessoas. Dizendo, não, mas ela tem que ter fé em Jesus. Ela tem que ter fé, mas não é fácil sentar na frente do médico e ouvir dele que você tem que procurar algo maior, foi o que o médico disse para mim, porque a medicina já não alcança o que você deseja. E Jó, além de fazer tudo isso, ele exclamou, nu deixei o ventre da minha mãe, e nu partirei da terra. O Senhor deu,
o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não simplesmente rasgou as vestes, não. Ele não simplesmente rapou a cabeça e lançou em terra e adorou a Deus. Mas ele diz, não, bendito seja o Senhor. Se isso aconteceu, é porque Ele está no controle. Eu tive momentos de desespero? Tive sim. Jó teve? Também teve. Depois veio a doença e ele amaldiçoou o dia que nasceu, e ele questionou muito a Deus, eu questionei muito a Deus, e você que talvez está me ouvindo nesse momento, está questionando a Deus o porquê perdeu o seu filho. O porquê Deus tirou o seu filho. O livro do Jó, mesmo com todo esse sofrimento, ele não responde o porquê do sofrimento do justo. Não, ele não responde. A única resposta que nós temos é: o sofrimento vem em decorrência do pecado. Por causa do pecado, todos sofrem. João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A tribulação, a angústia, a dor, ela vem para quem aceita Jesus como Salvador, para quem não aceita, para quem crê em Deus e para quem não crê. A tribulação, ela alcança a todos. A diferença é que nós temos uma esperança. A diferença é que há um consolo para as nossas almas. E você vai entender o que é consolo. Jó, ele não maldiz a Deus, ele é fiel mesmo em meio à sua dor. A sinopse do tópico 2, do ponto 2 diz: Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte de seus filhos e tiveram que viver esse momento de dor. Muito difícil mesmo. Vamos para o terceiro ponto da nossa lição? É rapidinho, só um comentário para que você possa usar no domingo. Não culpe a Deus. Os cristãos e o luto, o subponto é: não culpe a Deus. Não é muito difícil nos momentos de perda inesperada, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Meu tio faleceu tem alguns meses, é a pessoa mais próxima que eu perdi recentemente. Meu tio Anatanir, mas nós chamávamos ele carinhosamente de Talico. Minha avó foi a primeira pessoa e que até hoje eu sinto a falta dela, a mãe do meu pai, a nona Lídia. Então, isso marca a gente, mas nós estamos falando de uma dor ainda maior, de uma dor de um filho, aquele que você vê a realizações de sonhos que ele pensa, os seus planejamentos. Pai, eu vou fazer isso. Pai, eu quero estudar. Mãe, olha, esse é o meu sonho. Eu quero ter uma casa, eu quero ter uma carreira, eu quero ganhar bem, eu vou me formar nisso. E, de repente, por uma catástrofe da vida ou doença, enfim, pode acontecer de inúmeras formas, né? Acontece de ele vir perder a vida. A primeira coisa é assim, nós questionarmos a Deus e às vezes até blasfemar contra Deus, dizendo: mas o Senhor poderia ter evitado, o Senhor poderia ter curado, Ele poderia não me curar do câncer? Poderia sim. Ele é poderoso, Ele não deixa de ser Deus se Ele não me curasse do câncer. Ele continua sendo Deus porque me curou, e se não me curasse, Ele ainda era Deus. Se meu tio estivesse aqui, ele tinha condições de curar meu tio? Tinha, mas nós não sabemos o propósito na morte. Por quê? Primeiro, vamos ser sinceros, quantas vezes é ensinado na nossa igreja sobre esse momento? Eu não digo só na Assembleia de Deus, eu falo da Assembleia de Deus porque eu tenho que falar do meu ministério, da minha denominação. É fácil falar das outras, né? Apontar o erro dos outros é muito fácil. Mas não é ensinado. As mensagens de hoje em dia é prosperidade, bênção, você não pode sofrer. Não, nós temos que acordar em que a tragédia ela pode nos alcançar em qualquer momento da vida. Se tem alguns, eu creio plenamente que nenhum dos seus familiares pode chegar a ver a morte,
que é bem difícil, né? Mas ele pode alcançar a vida eterna através do arrebatamento. Mas quando isso acontece, nós temos que estar preparados para ajudar as pessoas a ela não blasfemar contra Deus. Não culpe a Deus. A culpa nunca vai ser dele, sim do inimigo que entrou no coração do homem e através do pecado a morte entrou no mundo. Então aí o homem vai tornar o pó. E nós não conseguimos, porque é uma separação, é doído, é triste, ainda mais de um filho. Nem sempre sabemos o motivo. Não tem como explicar. Não tem como dizer. Quando, por exemplo, é uma doença, quando nós temos decorrência de um câncer, decorrência, como foi meu tio, os rins começou a parar, quando nós vemos a nossa má alimentação, provocando um infarto, não se cuidou, não procurou médico, não foi atrás de recurso, ainda nós conseguimos, né? Mesmo criança, mesmo adolescente ou jovem, ou até adulto, quando há um motivo, quando se envolve em alguns assuntos em que geram morte também, brigas, a vida, né, fora da lei, que pode vir a ceifar a vida, nós compreendemos que foi a causa de algo que que deveria ter tomado cuidado. Por exemplo, cuidar mais da saúde. Mas geralmente nós não esses motivos, essas explicações que nós trazemos, não, se ele não tivesse saído, se ele tivesse obedecido à mãe, são os motivos da morte, mas um motivo aparente para a morte de uma pessoa amada não há, né? Não tem um determinado razão para explicarmos. Esse sofrimento, ele vem inesperadamente. Claro que a Bíblia revela de Jó por que ele sofreu. Mas mesmo assim, não é uma resposta para todos. Então não culpe a Deus. Vivendo o luto. Como patriarca, Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Não, alguma coisa assim, não, você tem que ser forte, você tem que ter fé, Jesus está com você, claro, eu sei que essa é a primeira intenção de nós falarmos com a pessoa, mas olhe bem, eu vou estar no máximo ali um dia inteiro e uma noite junto com a família. Nós temos que compreender que essa pessoa ela vai viver um luto não para o resto da vida, mas aqui a nossa lição ela traz um período de luto de 6 meses. Passando disso, a pessoa deve procurar ajuda. A vida ela vai continuar. Essa dor vai ser até Jesus voltar ou a pessoa encontrar com Jesus. E nós temos que compreender que essa pessoa está sofrendo. Então, deixe ela chorar. Deixe ela se lamentar, deixe ela dizer no momento oportuno, Deus vai te dar uma palavra para que você a console e a conforte. Ponto 3, o subtópico 3 do ponto 3, mantenha a esperança. Vimos que é saudável manifestar as emoções próprias do período de luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como quem não tem esperança. E 2 Coríntios capítulo 1, versículo de 1, de 3 a 5, eu amo essa passagem porque eu fui consolado. Eu fui consolado pela palavra de Deus. Quando eu estava doente, eu quero lembrar aqui o irmão Jonas, que já dorme com o Senhor, e o presbítero Jonas, e o presbítero José Luiz, são homens de Deus que me visitaram, que me consolaram, que oraram por mim. Aos irmãos, às irmãs de oração, aos irmãos que oraram por mim, e diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias,
e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porquanto, dessa maneira, como o sofrimento de Cristo transbordam sobre nós, igualmente, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Que palavra maravilhosa! O Deus de toda consolação, o Pai das misericórdias, que Ele venha nesse momento tão difícil. Estudamos tanto, oramos tanto, consagramos tanto, e nesse momento é difícil dizer alguma coisa. É difícil falar algo. É difícil tirar, impossível tirar essa dor, mas podemos aliviar esta dor. Mantenha esperança. Há sim uma esperança para aqueles que dormem em Cristo. Ao seu dia, ao som da trombeta, ressuscitarão primeiro e nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. Nós devemos desejar, nós devemos, almejar a volta de Cristo. Eu quero ver a minha avó, que morreu em Cristo. Eu quero ver o meu tio. Eu quero ver os entes queridos que morreram, os meus amigos, que nós perdemos, e nós vamos nos encontrar lá um dia. Eu creio, e você também precisa crer, levantar e crer que um dia Deus vai restaurar todos que creem nele. Vamos, a sinopse do tópico 3 diz o seguinte: no período de luto, o cristão não deve culpar a Deus, mas, em Cristo, manter viva a esperança. A nossa conclusão diz o seguinte: sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. Eu gosto de ler a conclusão, não precisa nem comentar, porque ela é completa, pelo menos na minha visão. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor, da perda de um pai, de uma mãe, é incalculável, não tem como medir. Por isso é importante que levemos em conta essa declaração do salmista. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Olhe, ainda tem mais. No processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é uma verdade consoladora e, ao mesmo tempo, esperançosa. Portanto, nesse momento, é o principal momento de você confiar em Deus. A palavra consolar, tão bonita, eu quero encerrar com essa palavra. É aliviar ou tentar aliviar a dor de sofrimento, a dor ou o sofrimento, a aflição de outrem ou a própria, com palavras, promessas e recompensas. A Bíblia tem tudo isso. Consolar com palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18 diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Jesus vai voltar. Nós vamos nos encontrar com Ele e nós vamos rever nos nossos entes queridos. Consolar com promessas. João 11, 25 diz: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É uma promessa que para o salvo, para o santo que dorme com o Senhor, ele não morre, mas ainda que esteja morto, viverá. E a recompensa? Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Oh, que maravilha! Quando eu vejo esse versículo, eu almejo a volta de Jesus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Não vai ter morte, não vai ter choro, nem clamor, nem dor, porque tudo já passou. Eu quero orar por você.
Você que está me ouvindo, talvez você está ainda vivendo luto recente, talvez já passou alguns anos, mas hoje, através da lição, você reviveu alguns períodos, como eu revivi no meu pensamento. Mas eu quero orar para você e consolar você com essas palavras, com essas promessas e com essas recompensas. Põe a mão no seu coração, ore comigo. Querido e amado Deus, Pai eterno, na tua presença. Senhor, eu não consigo imaginar, Senhor, porque eu não vivi essa situação. Mas só de pensar, Senhor, é dolorido, dói. E como a nossa lição diz, é incalculável, Senhor. Somente Tu, ó Deus, pode medir o tamanho dessa dor. Somente Tu, Senhor, pode compreender o sofrimento de uma mãe e de um pai que perdeu o filho. Não existe palavra no nosso vocabulário humano, Senhor, para que possamos, Deus, de alguma forma, aliviar esse sofrimento. Mas eu te glorifico, Senhor, porque na tua palavra, na Bíblia, na Escritura Sagrada, no manual do ser humano, o Senhor nos deixou palavras de consolo, o Senhor nos deixou promessas e o Senhor há de nos dar recompensa, Senhor. E um dia nós não vamos mais chorar, não haverá mais morte, não haverá dor e nem pranto, porque nós vamos estar sendo resgatados, salvos, livres, porque as primeiras coisas já foram passadas. Assim eu abençoo, Senhor, essa família, dando-lhe, Senhor, esperança e que o Espírito Santo venha dar força, ânimo e coragem para viver um dia após o outro. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê graça, Shalom Uvrahá, paz e bênção sobre a sua família. Um abraço, fiquem na paz do Senhor, até a próxima, se assim Ele nos permitir.